Maldição de Tóquio, Cupinchas. Vocês sabiam que Tóquio tem um lugar, como é que é mesmo? Um outeiro memorial, onde tem a cabeça de um guerreiro que foi chamado em seu tempo, autoproclamado em seu tempo, o novo rei do Japão, Taira no Masakado. Eu acho que ele morreu no ano 940. Enfim, é uma história bizarra, estranha, cheia de reveses, que até parece maldição mesmo, viu? Morre bastante pessoas. Cupinchas, Tóquio, capital do Japão. Já estive lá, é bagunçado, é corrido por lá. Em Otemachi, o distrito de Otemachi, rua número 1, Ichome, existe uma espécie de pracinha. Vocês vão ver agorinha. Uma pequena pracinha onde tem um outeiro memorial. Outeiro. Vocês vão saber o que é outeiro do percurso. Uma sepultura. Uma espécie de memorial que parece uma sepultura. Isso daí que vocês estão vendo, Cupinchas. Certo? É o outeiro memorial da cabeça deificada de Taira no Masakado, que seria a fonte da maldição de 1000 anos de Tóquio. E muita gente acredita, sério, que Tóquio poderia ser amaldiçoada por causa desse Kubizukai, esse outeiro memorial aí. A história é um pouquinho complexa, tem 1000 anos, mas vamos ver. Esse é um desenho, viu, de como era o outeiro memorial que foi removido e trocado de lugar, por isso a maldição. Década de 20 aconteceu isso. Esse daqui é a nova localização, viu? Trocaram de lugar. A antiga ficava em outro lugar, ali em Tóquio. Foi década de 20? Isso mesmo. Ficava esse outeiro memorial, Cupinchas, essa tumba da cabeça do Taira no Masakado, ficava nas dependências do Ministério das Finanças. Isso, período Meiji, viu? 1860 por aí, ainda estava ali. Só que, até 1860 não, até o comecinho do século 20. Só que na década de 20, 1º de setembro de 1923, aconteceu o terremoto de Tokai. Terremoto arrasador que praticamente virou Tóquio de pernas pro ar. Isso mesmo, 1º de setembro de 1923. E, consequentemente, o prédio do Ministério das Finanças foi totalmente destruído. É aqui que eu penso que começa a suposta maldição de Taira no Masakado. É isso aqui o que restou, certo, do Okura-sho, o Ministério das Finanças, que além de ser destruído, ele pegou fogo. E bom, os ministros precisavam de um lugar para poder seguir com o ministério. Eles decidiram então aproveitar o lugar e fazer uma estrutura temporária. Uma espécie de galpãozão feito de madeira. Só que para isso, eles decidiram remover a tumba, o outeiro memorial de Taira no Masakado. E foi o que fizeram. Removeram a tumba de lugar, aplainaram o chão e montaram essa estrutura. Uma espécie de estrutura pré-montada, temporária, né? Bom, né? Aqui que começam as coincidências estranhas. Depois de construído esse prédio provisório do Ministério das Finanças, cara, começou a acontecer coisa estranha. O ministro das Finanças bateu as botas naquele mesmo ano. Segundo consta, em 23 mesmo, no ano daquele terremoto. Morreu de doença. Nunca foi muito bem especificado. Consequentemente, outros políticos que trabalhavam nesse ministério começaram a bater as botas. Segundo os jornais da época, de certeza 4. Por boatos, 10 morreram, certo, nesse ministério. Uma tempestade veio e um relâmpago bateu em cima desse prédio temporário e pegou fogo, ardeu de alto a baixo. Ainda por cima, vários outros políticos, secretários e quem trabalhava no prédio se acidentaram, mas se machucaram e adoeceram, dando aquela ideia de que o lugar era amaldiçoado porque eles tinham removido o outeiro memorial de Taira no Masakado. Dizem que essa suposta maldição
atingiu também as forças de ocupação norte-americanas no Japão em 1945. Em 1945, depois das bombas atômicas, as tropas de ocupação chegaram no Japão e tomaram conta do país. E uma figura, quando viu Tóquio devastado, como vocês estão vendo nas imagens, decidiu reerguer Tóquio das cinzas. Um americano, um norte-americano. Que ele acabou, dizem também que de certa forma ele teve que recuar ante essa maldição. Douglas MacArthur, o general Douglas MacArthur, ele que teria dado uma certa continuidade a essa suposta maldição por causa de um incidente envolvendo as tropas de ocupação norte-americanas. Isso também foi parar em jornais também, viu, Penchas? E depois eu vou explicar para você direitinho. O comando norte-americano decidiu então reerguer Tóquio e decidiu fazer um grande estacionamento, todo asfaltado, justamente no lugar onde estava o outeiro memorial desse Taira no Masakado, o primeiro samurai, o rei, o novo rei. Acontece que enquanto estavam patrolando, passando as máquinas, misteriosamente uma dessas bulldozer virou ao contrário e matou o soldado norte-americano esmagado. Aquilo sim, foi um prego no caixão. Sabe, foi aqui que não, realmente o lugar é maldito mesmo, o negócio é amaldiçoado mesmo. Essa cabeça aí tá, sabe, detonando. Fora isso surgiram, dizem que outros acidentes mais ainda envolvendo norte-americanos. E, curiosamente, Douglas MacArthur recuou, desistiu pelo menos o comando norte-americano desistiu de fazer esse estacionamento. Cara, aquelas coisas, sabe, que uma sucessão de acasos, né, sabe, gerou aquela ideia de que quem desafiasse o memorial, o novo ou o antigo, entende? Só que, por mais que esteja no imaginário popular dos japoneses que moram em Tóquio, sabe, Taira no Masakado, o novo rei, talvez não tenha sido assim. Bom, agora que finalmente apareceu quem é Taira no Masakado, vamos falar um pouquinho dele. O novo rei. Período Heian foi até 1185. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi Taira no Masakado, 940, quando ele morreu. Ele fez uma revolta contra o governo de Kyoto na época do período Heian, há mais de 1000 anos. Enfim, ele lutou contra o governo, fez um levante, né, juntou pessoas e lutou contra o governo. Ele é considerado o primeiro samurai da história. Taira no Masakado. E ele se autoproclamou o novo rei do Japão. Bom, ele organizou a insurreição Taira, que foi até 940, quando ele morreu numa batalha. Se autodeclarou o novo rei, enfrentou várias vezes o governo daquele momento, o governo de Kyoto, e na batalha de Kojima ele foi morto, traído, né, pelo primo dele. O primo dele, Taira no Sadamori, durante a batalha de Kojima, antiga província de Chiba. Província de Chiba é onde está bem pertinho de Tóquio, viu? Ali foi essa última batalha onde ele foi morto e foi decapitado. A cabeça dele foi levada para Kyoto e lá foi colocada em exibição, o Chikubi, a prateleira de madeira na rua, a cabeça cravada com um prego cravado, botar em exibição. Aqui que o negócio fica tenso, Penchas, porque de noite os soldados viram que a cabeça começou a brilhar e começaram a ouvir vozes. Ori no karada do Kodia. Onde é que está meu corpo? E a voz dessa cabeça dizia: costure minha cabeça no meu corpo, que eu quero lutar mais uma vez. Vou guerrear mais uma vez. E dizem que foi avistada a cabeça dele saindo de cima dessa prateleira e saiu voando e teria caído lá em Tóquio. É o que contam, isso em 1940. Caído em Tóquio. E onde caiu a cabeça, decidiram fazer esse outeiro memorial para apaziguar o espírito de Taira no Masakado. Estava revoltado e louco para lutar. E aí cobriram com terra a cabeça dele e deixaram e acenderam um incenso para apaziguar a fúria desse primeiro samurai.
Eu acabei, Copinchas, não trazendo, sabe, talvez uma outra hora até traga a conclusão jornalística e de trabalho do canal NHK, que fez esse especial aqui, sobre essa suposta maldição. Acontece que não foi tudo desse jeito, viu? Realmente, viu? O ministro morreu. O prédio pegou fogo, mas não o prédio das finanças. Foi um outro prédio, o chamado escritório de aviação, que pegou fogo. Então foi uma sucessão de erros, uma sucessão de acontecimentos que nem aconteceram na ordem como é contada a lenda, viu? É como é contada essa maldição. Alguns casos aconteceram 12 anos depois, entende? Assim que é muito acaso. O que me consta é que um jornal da década de 1946, pegou e publicou uma cerimônia que ia fazer nesse novo outeiro memorial e juntou tudo num único artigo, todas as supostas maldições desde 1923, desde o terremoto. E aí que deu ao imaginário popular que tudo aconteceu em uma ordem assim, 1, 2 e 3, sendo que não foi desse modo. E inclusive sobre o estacionamento e sobre o acidente com um soldado norte-americano, aconteceu de verdade. Só que Douglas MacArthur e o alto comando norte-americano não recuou por causa de uma maldição. Recuou porque havia um senhor de idade naquela época que ele fazia festivais tradicionais ali em Tóquio. E ele chegou assim: por favor, não toque no outeiro memorial porque ele significa muito para nós aqui de Tóquio. E Douglas MacArthur e a equipe dele decidiram não destruir aquilo para fazer o estacionamento por louvor à cultura local, não por causa de uma maldição. Acho que com isso já concluí, né? Já meio que concluí, né? Essa maldição de Tóquio, a maldição de Taira no Masakado, que assombra o pessoal de Tóquio até hoje. Enfim, essa história aí, sabe? Essa história aí do Taira no Masakado, mas também é para poder, dizem também, né? Que é para unificar o povo ali de Tóquio, sabe? Que tem, como se diz, apreço pela cultura local. Em Tóquio realizam matsuris, festivais, e festivais tradicionalistas. E essa sepultura, esse outeiro memorial, ele é um dos símbolos desse pessoal que faz continua comemorando essas tradições antigas, entende? Então, algumas pessoas ainda valorizam bastante aquele localzinho, aquela pracinha onde está esse outeiro memorial. E dizem que seria para a unificação da identidade das pessoas de Tóquio. Ao mesmo tempo que é uma maldição, é um ponto de referência. Nós descendemos, nós, sabe, usamos aquele ponto de referência para ser o que nós mesmos somos. E aí dá muito pano para manga. Só o que eu posso dizer, Copinchas, é que maldição como eu contei, não, viu? Aconteceram todos esses eventos que eu contei, sim, mas não dessa forma assim tão dramática, assim tão uma atrás da outra, tá? Muita coincidência.